Fala pessoal, aqui quem fala é Leonardo Vilar, engenheiro de suporte na Microsoft. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar, como criar uma Startup Task, tá? Uma tarefa de inicialização em Cloud Services. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que é uma Startup Task e por que a gente precisa de uma. Bom, em Cloud Services, se falando de PaaS, né, Platform as a Services, instâncias PaaS, elas são stateless. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer tipo de modificação manual que a gente fizer dentro da instância, ou criação de uma pasta, ou modificação de ACL, por exemplo, abertura de uma porta no firewall dentro da instância, essas modificações manuais elas vão ser perdidas em algum momento, ou por uma criação de uma instância nova, ou por a aplicação de um update pelo Azure. Então, essas modificações atuais elas vão sumir, elas vão ser perdidas. Então, para que a gente possa ter modificações nas VMs ou alguma dependência, instalação de alguma aplicação que a nossa aplicação mesmo depende de alguma dependência, a gente precisa utilizar a Startup Task, que nada mais nada menos que é uma tarefa que é executada antes que a aplicação seja executada, seja criada, provavelmente dita dentro do IS, né? Então, a gente tem algumas documentações bem bacanas em relação a isso. Tem uma aqui que eu vou até colocar o URL aqui no vídeo, que fala exatamente como configurar e executar tarefas de inicialização para um serviço de nuvem, tá? Mas eu vou fazer aqui os passos para que a gente possa ver como é simples criar uma Startup Task. Bom, eu acabei criando aqui um CMD que faz uma tarefa extremamente básica. Eu vou abrir ele aqui. Bom, o que esse cara está fazendo? Ele está fazendo um ipconfig/all e eu vou salvar esse resultado no arquivo ip.txt dentro do Drive C. É uma tarefa bem básica, assim, mas é só para vocês terem uma noção do que a gente pode fazer. Eu poderia abrir aqui, por exemplo, portas no firewall, poderia estar criando aqui pastas e subpastas, poderia estar mexendo em permissões de pastas, por exemplo, enfim, uma infinidade de coisas que eu poderia fazer, e isso vai ser executado antes da minha aplicação, antes da role subir, né? Então eu tenho esse cara aqui. O que eu preciso fazer para criar uma Startup Task? Bom, primeiramente eu preciso ir vir aqui na minha aplicação. Eu tenho aqui um projeto de Cloud Services que tem apenas uma Web Role. O que eu preciso fazer primeiramente é incluir no meu projeto, aqui no nível root mesmo, do lado do webconfig, nesse mesmo nível, o CMD, né? A tarefa propriamente dita que eu quero que minha aplicação, que o meu pacote, que o Azure execute para mim antes de subir a minha role. Então eu vou incluir esse cara aqui no meu projeto. Soltei no nível errado, vou soltar ele no nível pai mesmo. Então tá aqui o ipconfig/cmd que eu criei. Quero que ele liste os IPs e crie esse cara aqui, esse arquivo, e salve lá. Depois disso, eu preciso dizer para o meu pacote que eu tenho uma Startup Task e como que eu quero que essa task seja executada. Então, para isso, eu preciso vir aqui no Service Definition e incluir aqui dentro da role, né, aqui entre as configurações da role, incluir esse bloquinho de Startup Task. Vou deixar ele separadinho aqui para a gente ter uma evidência melhor dele. Então eu tenho aqui uma startup, eu tenho apenas uma task, eu poderia ter 10 tasks, por exemplo, 10 coisas acontecendo, elas iriam acontecer em ordem, tá? Então eu tenho aqui uma startup, então eu estou dizendo que o command line, no caso, é esse startup cmd, na verdade não é startup, o nome do arquivo é ipconfig/.cmd. Aqui o execution context, ele está como limitado. Na verdade, eu não quero que ele seja limitado, eu quero que ele seja elevated. E em relação a esse execution context, a gente tem dois tipos. A gente tem o elevado e a gente tem o limited, que é o que estava antes, né?
qual que é a diferença dos dois? O elevado, eu quero que esse comando rode como administrador. E o limitado ele vai rodar como um usuário normal, uma tarefa como usuário normal. E aqui em tipo de task type, ele está configurado aqui como simples, né? Simple. O que quer dizer? Quer dizer que essa task vai ser executada antes da role subir. Então, no processo de deploy, depois que a VM depois que subir a VM, né, o próximo passo seria subir a role. Só que como a gente tem startup task, esse passo ele entra entre esses dois. Tá? Então, subiu a VM antes de subir a role. Então vão ser lidas todas as startup tasks. E essa propriamente dita que está como simple, o próximo passo só vai acontecer, a próxima task ou subir a role só vai acontecer depois que essa task retornar como zero, né, como ok. Se ela retornar com algum erro, por exemplo, a role vai ficar travada, ela não vai subir. Tá? Então essa task aqui está como simple. Se por um acaso der algum problema e não rodar esse comando, ou esse comando acontecer com erro, a role não vai subir e a gente não vai conseguir acessar a aplicação. Então, por um acaso, se eu quero que essa task, ela não é importante que seja executada antes da role, né, é uma coisa que pode acontecer depois, então eu posso deixar ela como background. Posso escrever aqui background. Tá? Então, essa task aqui, no caso, ela vai executar junto com a role. A role vai subir e esse cara aqui vai estar executando em algum momento. Tá? Então, esse cara aqui eu quero que ele seja simples. Seja simple. Basicamente isso. A gente precisa adicionar a task mesmo, o comando, né, o CMD, e no Service Definition adicionar a Startup Task mesmo com o comportamento que a gente quer. Depois disso a gente já pode fazer o deploy desse pacote e ver através de RDP se a gente, por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente já tem o arquivo com as configurações de ipconfig. Então eu vou fazer o deploy dessa aplicação. Tá tudo certinho aqui. Vou fazer para um Cloud Service que eu já tenho, que é o Vilar MS. Ambiente de produção, tudo certinho. Vou fazer o publish. E eu acabei tendo um erro aqui no processo de publish. Ele está dizendo que não conseguiu encontrar o arquivo ipconfig.cmd para Startup Task. Um ponto que eu esqueci de fazer aqui é que nesse arquivo que a gente incluiu dentro do nosso projeto, a gente precisa configurar a propriedade de copy to output directory para copy always. Tá? O que isso significa? Significa que esse arquivo precisa ser copiado junto com o meu projeto, junto com o meu pacote. Se eu não configurar isso aqui, esse arquivo não vai junto com o pacote, logo ele não vai ser encontrado dentro da instância quando a Startup Task for ser executada. Então eu mudei essa propriedade para copy always, vou vir aqui e vou fazer o publish novamente. Bom, está pronto o deploy aqui, completou com sucesso. Se eu voltar aqui no portal do Azure, então já consigo ver essa minha aplicação, Cloud Service Vilar MS. Então tem aqui em produção, está funcionando. E eu vou conectar na instância para a gente ter certeza de que a startup funcionou. Vou abrir aqui. Colocar as minhas credenciais. Bom, na VM, vou lá no Drive C, onde eu disse que queria o arquivo, e aqui está o arquivo que a gente comentou, o arquivo com as informações de webconfig ou de ipconfig. Lembrando que poderia ser qualquer tipo de informação, qualquer tipo de task, né? Eu poderia, como eu mencionei anteriormente, abrir uma porta no firewall, ou instalar uma outra dependência que a minha aplicação precisa, mas basicamente o processo é bem simples, da Startup Tasks. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos com mais dicas de Azure.